Bom, então, primeiramente, aí, boa noite a todos. Hoje a gente tem uma live aí sobre suplementação, ok? Eu coloquei um tema bem polêmico, né? Descobrir, né, como evitar, né, a gente ser enganado aí pelos blogueiros e blogueiras do Instagram. Bom, para quem não conhece o professor Guilherme Artioli, ele é formado em Educação Física, é graduado em Educação Física, mestre em Educação Física e doutor em Educação Física pela USP. Atualmente ele é professor da USP, trabalha na área de fisiologia e nutrição aplicada e especificamente na área de recursos ergogênicos e suplementos. Fez o pós-doutorado na Inglaterra e também foi professor na Inglaterra, em Nottingham, né? É isso? Isso, Nottingham. Isso. Então, assim, a gente tem a honra aí de conversar um pouco sobre suplementação, aprender muito com um dos maiores especialistas na área, um dos pesquisadores que mais publicam na área sobre o tema. E, para uma curiosidade, quando eu defendi meu doutorado, o professor Guilherme Artioli foi um dos membros da banca, um dos membros que mais fez arguições terríveis, eu lembro disso, tá, Guilherme? Não, foi tranquilo, que isso. E hoje, Mas o seu hoje trabalho foi um dos que eu mais gostei de ter lido, foi um dos melhores trabalhos que eu já avaliei. Sem ah, querer fazer média, mas era um trabalho muito bom. muito obrigado. E hoje a gente vai inverter os papéis. Hoje eu vou fazer uma sabatina aí com o professor Guilherme aí. Então hoje nós vamos fazer o Vamos lá. contrário, Para mim é um né? prazer. Guilherme, você quer falar alguma coisinha antes da gente começar? Pode, você tem uns 2 minutinhos para falar algo aí. Não, na verdade, acho que, sei lá, vou te agradecer pelo convite e espero que eu consiga estar à altura aí do seu convite e explicar para o pessoal, para você também, questões aí da ciência da nutrição e da suplementação. Legal. Bom, só avisar aí as pessoas que estão assistindo a live como é que funciona, tá? Quem é novato. Nesse momento eu vou desativar os comentários. Eu desativo os comentários para ficar mais confortável para vocês assistirem a live. E aí eu vou fazer alguma série de perguntas, a gente vai discutir com o professor Guilherme, e em seguida a gente ativa os comentários para vocês também tirarem suas dúvidas. Então, pessoal, fica aí antenado, não saia dessa live, que hoje vai ser surpreendente o conteúdo que o professor Guilherme Artioli tem para passar para a gente. Então vamos começar então, Guilherme, falar sobre termogênico, né? Porque os termogênicos, se a gente olhar pelo dito popular, né, nos sites que vendem suplementos, se você for numa loja que vende suplemento, esses termogênicos eles são mais conhecidos aí como queimadores de gordura. E pensando nisso, eu gostaria que você explicasse, né, o que são esses termogênicos e especificamente quais são as principais substâncias ativas que contêm esses termogênicos. Beleza, bom, vamos lá. Acho que dá para a gente começar falando do que é termogênese, né? Explicar rapidamente o que é a termogênese, que é um processo fisiológico, natural, que acontece a todo momento nas nossas células e que o principal local onde ele ocorre é a mitocôndria. Então, a nossa mitocôndria, ela produz algumas proteínas que a gente chama de UCP, né, que são aquelas proteínas desacopladoras, e essas proteínas têm a função precípua de fazer termogênese. O que é a termogênese? Não vou explicar aqui em detalhes o mecanismo molecular, mas para simplificar, é nada mais, nada menos do que pegar a energia que vem dos alimentos e jogar essa energia fora. Seria uma maneira de desperdiçar a energia que a gente obtém dos alimentos. Só que na termodinâmica a gente não consegue, não existe jogar energia fora, né? Existe a lei de conservação de energia. Então, quando a gente fala em jogar energia fora, a gente fala em dissipar essa energia na forma de calor. Então, é um processo natural que acontece nas nossas mitocôndrias de dissipação de energia, pegar a energia dos alimentos e transformar essa energia em calor. Então, toda vez que você transforma a energia dos alimentos em calor, você obviamente produz calor, então é a termogênese, e você deixa de aproveitar a energia do alimento, então, portanto, você está deixando de engordar, digamos assim. É como se você não tivesse comido aquele alimento ou aquele percentual daquele alimento.
Então, por isso que as pessoas elas fazem essa relação entre a termogênese e queimar gordura ou emagrecer. Não sei se eu fui claro aí, Ricardo, me ajuda aí. Não, tá certinho, legal. Então, o E processo de termogênica é basicamente esse, e, portanto, os termogênicos seriam qualquer substância que tivesse a capacidade de estimular esse processo de transformar a energia dos alimentos em energia, jogar fora essa energia sob a forma de calor. certo. E aí a gente tem esses suplementos que a gente entra nas lojas e fala, são termogênicos. E quais são essas substâncias que tem nesses suplementos e se essas substâncias realmente têm esse papel de estimular a termogênese? Então, seria bom que essas substâncias não fossem bons termogênicos. Para a nossa saúde, para a nossa segurança, é bom que um termogênico não seja muito eficiente. Por quê? Porque qualquer termogênico que seja muito eficiente tem um risco de matar a pessoa de febre, literalmente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem uma droga que foi desenvolvida, se não me engano, na década de 1950. O nome, posso estar enganado, mas eu acho que é dinitrofenol. Eu posso estar enganado. O que essa droga fazia? Ela fazia uma função que a gente chama de ionóforo de prótons, que é mais ou menos a mesma coisa que essas proteínas que eu falei para vocês, as UCPs, as proteínas desacopladoras, é mais ou menos a mesma função que elas fazem. E, e era um verdadeiro termogênico, tá? Então era um termogênico muito eficiente. O que aconteceu foi que depois que ele entrou no mercado, as pessoas realmente começaram a perder peso e muitas pessoas começaram a morrer. Porque literalmente elas cozinhavam por dentro, elas morriam de febre, porque elas faziam tanta termogênese que elas perdiam o controle da própria temperatura, faziam temperatura de 41, 42 graus e algumas delas vinham a óbito. Então, assim, para nossa segurança, toda vez que você entra numa loja de suplemento e vê lá termogênico, torça para que aquilo não seja um termogênico muito eficiente. Porque se for, existe um risco grande de ter um problema sério de saúde. Certo. E aí, por exemplo, quando a gente vai na loja de suplemento, né, as indústrias de suplemento, elas colocam vários componentes dentro daquele suplemento. E um deles é a cafeína. E aí, várias pessoas acreditam, né, que a cafeína, de fato, tem esse efeito ergogênico, esse efeito termogênico, tá? Esse efeito termogênico. De fato, a cafeína ela tem um efeito termogênico para aumentar a queima de gordura? Se sim ou não, e se tem uma outra função essa cafeína nesse suplemento? A cafeína, ela tem algum efeito termogênico, é muito discreto, e eu diria que é discreto a ponto de não ser muito importante se você está procurando perda de peso. Já tem meta-análises aí mostrando que se houver efeito da cafeína, em termos de perda de peso, ele vai ser menor do que perdas, ele vai te dar uma perda menor do que 1 quilo. Então não é algo que do ponto de vista clínico vai ser muito significativo. Existem maneiras muito mais eficientes de você perder peso se for o caso, se for necessário, né? Acontece que na nutrição esportiva, na área de suplementos, a gente meio que convencionou chamar de termogênico qualquer suplemento que tenha algum efeito, algum suposto efeito de emagrecer. Então você pode, por exemplo, pegar suplementos que podem ter algum efeito de promover algum emagrecimento, alguma perda de peso, mesmo que esse efeito não seja mediado por termogênese. Então você pode pegar, por exemplo, um suplemento que diminui o apetite, a pessoa Sim. come menos, a pessoa pode emagrecer porque ela perdeu um pouco o apetite, está comendo menos, ela não é um termogênico, mas ainda assim ela vai ser chamada de termogênico. No caso da cafeína, ela pode, por exemplo, aumentar a sua atividade e pode fazer com Certo. que você aumente gasto energético. Esse pode ser um dos mecanismos de perda de peso da cafeína, mas não necessariamente ela vai ser um termogênico muito eficiente. Então a gente pode falar que a cafeína, ela de fato tem um efeito estimulatório, ou seja, a pessoa fica mais ativa, quer fazer mais atividade física, a gente pode afirmar isso? Ela é um bom estimulante do sistema nervoso central.
E ela também tem Certo. um efeito de mobilizar a gordura. Então ela atua sobre o que a gente chama de receptores de adenosina. Um dos efeitos desse receptor é estimular a lipólise, e como ela bloqueia esses receptores, ela tem um efeito de estimular a lipólise. Certo. Então, se a gente pensar na prática agora, vamos imaginar um praticante de musculação que ele quer treinar de forma mais intensa, ele utilizar um termogênico que contém cafeína pode ajudar ele como um estimulante? Sim, sim. Tem boas evidências de que a cafeína, o uso agudo, né? Você toma cafeína antes de treinar e que isso pode melhorar desempenho em exercícios de força. Então, Legal. como é que fala? É plausível que o uso da cafeína antes do treino faça com que a pessoa treine melhor, aumente a intensidade, aumente o volume de treino e que essa maior qualidade de treino resulte em melhores adaptações ao treinamento físico, inclusive com uma perda de peso mais significativa, se for o caso, ou com um ganho mais significativo de massa muscular, uma perda mais significativa de gordura. Legal. Bom, aí partindo desse princípio que você acabou de falar, né? Então, de fato, a cafeína ela tem evidência científica de efeitos positivos para fator estimulante. Mas existe alguma dose mínima indicada e existe alguma contraindicação, algum efeito adverso? As doses ergogênicas da cafeína variam de 0,3 até 0,6 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal. Então, aí tem que fazer Certo. as contas. Existem até doses maiores, tem estudos que usam até 0,9, mas quando você começa a passar de 0,6 e quando você se aproxima dessa dose de 0,9, você aumenta muito os efeitos colaterais, que eu já vou falar quais são, e você não tem muito mais benefício ergogênico além do que você já teria com dose de 0,6. Então, por exemplo, quando a gente faz estudos no nosso laboratório, a gente normalmente usa doses próximas de 0,6, que seria assim, uma dose que equilibra mais ou menos efeitos colaterais não tão intensos com um efeito ergogênico bastante satisfatório. E Certo. assim, quando eu falo bastante satisfatório, é bom a gente ter em mente que é um efeito termogênico equivalente ao de qualquer suplemento alimentar, que é um efeito pequeno. Então, quando a gente faz lá nossos testes em laboratório, que são testes com alta sensibilidade, a gente vê melhoras de 3, 4, 5% do desempenho. Não é que a pessoa vai tomar cafeína e vai do dia para a noite virar o Ronnie Coleman, nada disso. Então seria mais indicado para um indivíduo já bem treinado. É possível que beneficie também aquele indivíduo que não está tão bem treinado assim, mas o que faz mais sentido para você tomar um suplemento é quando a pessoa já está com dificuldade de progredir no treino, porque essa é a progressão Sim. natural, né? Quanto mais treinado, menos treinável. E aí o sujeito está precisando de alguma ajuda para conseguir quebrar aquela homeostase, e então ele usa esse tipo de recurso. Para o iniciante, a curva de melhora dele é tão íngreme, né? Ele está melhorando tão rápido, que o suplemento vai fazer pouco sentido ali naquele contexto. Certo. E quais são os efeitos adversos que pode acontecer se tomar uma dose elevada? Você tem aumento de frequência cardíaca, né? Então são efeitos estimulatórios do sistema cardiovascular. Você tem aumento de pressão arterial. Você tem aumento de atenção. Você tem aumento do drive neural. Então algumas pessoas podem ter tremores. É o efeito que a gente, né, costumeiramente fala, tô ligadão. É mais ou Aham. menos esse o efeito colateral. Se for algo muito intenso, pode incomodar bastante a pessoa, né? Quando você começa a ter palpitação, você pode ter perda de sono, você pode ter perda de qualidade de sono. Isso em longo prazo não é algo desejável, né? Não faz muito bem. Sim. E você conhece, já leu algum estudo que fala do uso da cafeína de forma crônica e qual o tempo que você chegou a ler algum paper sobre isso? Eu diria que o que mais tem no mundo é o uso crônico de cafeína, né? Que são pessoas Principalmente em que laboratório.
que tomam café todos os dias, várias vezes ao dia. E aí o que tem, na verdade, é uma discussão muito intensa sobre o fato de pessoas que fazem uso crônico de cafeína, se elas são ou não mais resistentes aos efeitos da cafeína. Então você tem Certo. evidências para os dois lados. Você tem evidências que mostram que quem faz uso constante de cafeína tem uma certa resistência aos efeitos da cafeína, e você tem evidências mostrando que não. Por via das dúvidas, eu diria que assim, ó, vamos supor que você vai trabalhar com um atleta que vai participar de uma competição importante e você pretende prescrever cafeína para esse atleta. Por via das dúvidas, eu acho que valeria a pena você fazer um protocolozinho de uma semana, 10 dias de desmame de cafeína, só para Ok. garantir que se você vai dar cafeína no dia da competição, que ele vai estar com mais chances de ser responsivo àquela cafeína que você vai dar. Correto. Ok. Uma última dúvida aí que o pessoal tem muito sobre o uso de termogênico, né? O pessoal às vezes usa termogênico e fala, nossa, estou sentindo até minha temperatura corporal aumentar, está aumentando, realmente atrapalha o sono. Isso de fato acontece. Principalmente o pessoal fala assim, ó, você pode tomar o termogênico, mas não toma à noite não, que senão você nem vai dormir. Isso de fato é real mesmo? Se for um termogênico que tem cafeína, né, especialmente altas doses de cafeína, é bem possível que aquilo atrapalhe o sono. Vale a pena dizer que a cafeína, ela tem um perfil a gente chama de perfil farmacocinético, né, que é quando você ingere ela, como que ela fica no seu sangue, quanto tempo ela demora para atingir o pico, quanto tempo demora para sair do seu sangue. Ela chega na sua corrente sanguínea super rápido, então de 30 a 60 minutos ela atinge o pico e ela demora bastante para sair do seu sangue. Então, a meia-vida dela varia aí de 6 a 8 horas. Então, eu vou tomar 2 horas antes de dormir. Você pode ter certeza que vai ter bastante cafeína circulando no seu sangue ainda na hora que você for dormir. Então, uma pessoa que treina à noite e vai tomar um pré-treino, um termogênico cheio de cafeína e achando que vai dormir bem, porque é 2, 3 horas antes dele dormir, é muito provável que aquela dose alta atrapalhe sim o sono da pessoa. Certo. Então, para a gente fechar então essa parte aí dos termogênicos, eu vou fazer uma conclusão aqui, que basicamente, né, os termogênicos, né, que são a base aí de cafeína, eles têm zero, né, efeito aí de queimador de gordura, mas o indivíduo ele pode se beneficiar por ter um efeito estimulante. O que a gente pode pensar aí que a gente tem uma dose mínima, né, que é de você falou 0,3, né? 0,3 a 0,6. 0,6. E A não 0,9, né? Mas 0,9 já é um pouco 0,9. exagero. Tá? E acima de 0,9, tomar um pouco mais de cuidado, porque senão você vai ter os efeitos aí adversos. Acima de 0,9 Sim. você já pode chegar próximo de dose tóxica, né? Então, Certo. evita isso, né? Sim. E também, se for utilizar aí pela parte da manhã, principalmente porque a meia-vida dela aí tem por volta aí de 6 a 8 horas. Seria isso. Legal. Isso. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre bicarbonato de sódio. Vamos Bicarbonato lá. de sódio, ele é um suplemento que é utilizado aí, né, se a gente for numa loja de suplemento, o cara vai te falar só, ó, esse suplemento aqui é bom para retardar a fadiga, né? Então eu gostaria de saber se a suplementação de bicarbonato, ela realmente ela retarda a fadiga. Se sim, eu gostaria que você explicasse primeiro, né, o que é esse bicarbonato de sódio, qual que é o mecanismo fisiológico, qual que é a quantidade mínima que deve ser ingerida, se faz o efeito, né? E se para o praticante de musculação ele é realmente eficaz. Vamos lá. Vamos ver se eu vou lembrar de todas as perguntas nessa sequência. Tá. Você me Não, ajuda aí a lembrar. primeiro o que é, né? O que é o bicarbonato de sódio? Então, o bicarbonato é aquela substância que a nossa avó usava na cozinha para fazer bolo. É um, é um sal de bicarbonato, é um sal de sódio de bicarbonato. E por que que eles usam, né, se usa na cozinha para fazer bolo? Porque
ele pode liberar carbono, CO2, gás carbônico, e esse gás que é liberado faz com que o bolo fique mais macio. No nosso caso, no nosso organismo, não é muito diferente, né? Eu vou começar aqui falando do efeito colateral. Um dos principais efeitos colaterais que a gente tem com o uso de bicarbonato é a formação de CO2 no nosso estômago, e a pessoa fica com gás, fica rotando, fica com distensão abdominal, fica com algum incômodo. Então, assim, o bicarbonato, ele é sim um suplemento bastante efetivo, tem muita evidência científica mostrando que ele pode melhorar o desempenho, mas ele tem um problema muito sério de efeito colateral, que é um problema que atualmente alguns grupos de pesquisa estão tentando buscar maneiras de resolver isso, de minimizar isso, mas até agora não temos nada assim muito definitivo. Mas a gente sabe que é sim um suplemento bastante eficiente. Como que ele funciona? Você toma bicarbonato de sódio, que é um sal, e a gente absorve o bicarbonato. E depois ele separa do sódio, né? Absorve o bicarbonato e o sódio em separado. E quando a gente absorve o bicarbonato, o que acontece é que a nossa concentração de bicarbonato no sangue ela aumenta. E o bicarbonato sanguíneo é o principal tampão do nosso sangue. É o principal tampão químico do nosso sangue. Vamos lembrar que um sistema tampão é um sistema que tem uma substância que consegue neutralizar mudanças de pH. Quando a gente faz exercício de alta intensidade, nosso pH cai, a gente entra em acidose, e essa acidose está associada à fadiga. Ela é uma das causas da fadiga. Então, quando você aumenta a sua reserva tampão, você consegue aumentar a sua capacidade de neutralizar esses ácidos, portanto, demora mais tempo para você entrar em acidose e entrar em fadiga. É por isso que se fala que o bicarbonato tem essa capacidade de retardar a fadiga, certo? Sim. Não sei se eu fui claro na minha explicação. É só lembrar as pessoas, né, de onde que vem, né, essa acidose, né, do músculo e do sangue. Você poderia explicar pra gente? Sim, a acidose é um produto do metabolismo. Quando você usa a sua via glicolítica, o que é a via glicolítica? É a maneira que seu músculo tem de produzir energia, de transformar a energia dos alimentos em energia para você contrair os músculos, quando a demanda por energia é muito grande. Então, quando você tem que produzir energia de forma muito rápida, só o seu sistema aeróbio não dá conta de suprir aquela demanda. Então, você tem que usar os seus sistemas anaeróbios. Um deles é a via glicolítica. E o produto dessa via glicolítica, um dos produtos dessa via glicolítica, não da via glicolítica em si, mas da solicitação da via glicolítica, são os ácidos, são os íons H+, que são ácidos, que se acumulam no nosso músculo e que fazem com que o nosso músculo entre em fadiga. Correto. Então a gente não confunde, né? Muita gente confunde e fala assim, o músculo ficou mais ácido por causa da produção de lactato. Não tem nada a ver. Tá? É com os íons de hidrogênio da via Isso, glicolítica e também da hidrólise de ATP. Então quando a gente tem exato. hidrólise de ATP, libera também íons de hidrogênio que vai deixar o meio intramuscular mais ácido. Exato. Na verdade, não é a via glicolítica que traz o hidrogênio, mas é a quebra de ATP associada ao uso da via glicolítica. Para eu Sim, explicar isso, eu teria que entrar em bioquímica aqui mais pesado. é, Vamos deixar para lá, deixa para uma outra live. da Mas live. quando eu tenho que solicitar a via glicolítica, essa quebra de ATP que está associada à via glicolítica, ela gera íon H+. E aí o bicarbonato de sódio ele vem para fazer o tamponamento e tentar manter, né, o pH próximo aí das condições basais aí próximo da neutralidade. Seria isso. Durante o exercício você não consegue manter o pH próximo da neutralidade, isso não É, existe. sim. Mas quando você toma bicarbonato, você aumenta a sua reserva tampão, digamos que a velocidade com que você chega na acidose, ela é atenuada. Demora mais Correto. tempo para você atingir aquele ponto que o seu músculo falha, digamos assim. Sim. E qual que seria a quantidade mínima que deve ser ingerida de bicarbonato para a gente de fato gerar esse efeito ergogênico? Tem duas doses, na verdade uma faixa de dose que varia de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo de peso. Desculpa, Certo. 200 a 300 miligramas por quilo de peso. 0,2 a 0,3 gramas por quilo de peso. Então, uma pessoa de 70 quilos
Para a dose de 0,3 daria 21 gramas. Para a dose de 0,2, 14 gramas. Então, para uma pessoa de 70 quilos, vai variar de 14 a 21 gramas. Quanto mais E, próximo do 14, quanto mais próximo ali do 0,2, menor a chance de você ter efeito ergogênico, porque você teria que achar o ponto, o momento ideal para você ingerir e fazer o exercício. Só que quanto mais próximo do 0,2, mais baixa a dose, menor a chance de você ter um efeito colateral mais intenso. Conforme correto. você aumenta a dose, você aumenta a sua janela de tempo que você está ergogênico, que você está tamponando bem. Por outro lado, você também aumenta a dose e você aumenta a chance de ter efeitos colaterais mais intensos. Certo. E já tem trabalho mostrando o efeito do bicarbonato de sódio na musculação? Já chegou a ler alguma coisa? Existe? Tem bastante trabalho, e a maioria deles não é 100%, né? Sempre tem alguma controvérsia, mas eu diria que a maioria da literatura, né, ela aponta para o fato do bicarbonato não ajudar na musculação. Por Certo. incrível que, por incrível que pareça. Porque a gente sabe que a musculação é um exercício que tem uma boa predominância anaeróbia, tem uma boa predominância láctica, gera uma certa acidose. E eu acho que a melhor explicação para isso é o seguinte: o efeito do bicarbonato, assim como qualquer outro suplemento, ele é pequeno. Então, quando a gente Correto. coloca a pessoa para pedalar numa bicicleta, alta intensidade, a pessoa consegue melhorar ali 2, 3, 4, 5%. Esse aumento de 2, 3, 4, 5%, eu acho que ele não é grande o suficiente para se transformar, por exemplo, em uma repetição a mais. Então, Sim. os testes que a gente tem na musculação, eles são menos sensíveis do que os testes que a gente tem numa bike, por exemplo, num ergômetro, num outro tipo de equipamento de laboratório. E eu te pergunto, vamos supor que a gente consiga fazer uma repetição a mais. Será que isso é importante a ponto de gerar mais hipertrofia, gerar mais força? Não seria mais fácil fazer uma série a mais? Sim. E um outro problema que eu vejo com o uso de bicarbonato na musculação é que o benefício teria que ser com uso contínuo. Não adianta você melhorar em um treino e nos outros 300 treinos do seu ano você não fica igual, não muda nada, certo? Então você teria que tomar Sim. todo dia ou 3 vezes por semana quando você for treinar. A dose é alta, né? Eu falei aí de 15 a 20 gramas, é coisa pra caramba. E tem sódio. É uma carga muito alta de sódio, que o seu rim vai ter que depurar. Você tem Certo. que lidar com efeito colateral. Então eu não vejo o bicarbonato como um suplemento para você tomar todos os dias para treinar. Para mim, o bicarbonato é um suplemento de uso pontual que você vai pesar risco e benefício para um momento competitivo específico. Ali vale a pena usar? Beleza, vai lá e usa. Eu não acho que seja adequado você usar bicarbonato sempre, continuamente, no caso, por exemplo, da musculação. Certo. Aí, por exemplo, uma prova, vamos pensar no esporte. Qual esporte que seria assim, que a gente pode aplicar, que dá um resultado aí de 5% de melhora aí, detectável? Natação a partir de 100, 200 metros, 400 talvez ainda esteja na faixa. As provas de ciclismo, até as provas mais longas, mas desde que elas tenham trechos de aclive, naquelas provas do tipo Tour de France, que as pessoas elas têm a equipe, tem um cara que está toda hora fazendo sprint, eles ficam revezando, você tem alternância aí de alta intensidade com mais baixa intensidade. Nas lutas é provável que tenha algum benefício. Na E, corrida e, de 800 metros talvez tenha algum benefício. e tem um tempo mínimo que a pessoa tem que fazer ingestão do bicarbonato de sódio, ou ele pode. Como é que é? Funciona? Quanto tempo antes? Varia da dose, né? A dose mais alta, você tem um período mais longo, que eu vou chamar aqui de janela ergogênica. A janela ergogênica da dose mais alta varia aí desde uma hora e meia após a ingestão, até mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas após a ingestão.
A dose mais baixa, de 0,2 gramas por quilo de peso, tem uma janela mais curta. E está Certo. próximo aí tem uma variabilidade grande de acordo com o indivíduo, mas na média está próximo de 90 minutos após a ingestão. Legal. Bom, pessoal, então para a gente concluir essa parte do bicarbonato, o bicarbonato de fato, né, ele é eficiente, a suplementação de bicarbonato, ele tem a função aí de tamponamento para, entre aspas, aí, retardar a fadiga, porém, para quem treina musculação, não é recomendado aí, porque, primeiro, né, que o professor Guilherme falou, para aumentar uma repetição, então, do ponto de vista prático, né, não seria aplicado aí para melhorar, né, o rendimento na musculação. E os próprios artigos também não mostraram evidências positivas na musculação. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre betalanina. Aí agora está na sua área, né? Que o professor Guilherme Artioli, ele tem um livro, né? Escreveu recentemente um livro só sobre betalanina. Bom, a betalanina, ela é até um suplemento agora que está na moda, mas poucas pessoas ainda realmente conhecem a sua função. Então vamos aproveitar a sua expertise, Guilherme. Eu gostaria de saber, gostaria que você explicasse primeiro o que é essa betalanina, qual é a função e quando que ela deve ser ingerida, né? Especificamente quantidade, falar também um pouquinho disso aí. Tá, a betalanina é um aminoácido, mas é um aminoácido diferente daqueles que a gente está acostumado a ouvir falar, porque é um aminoácido tipo beta, por isso que chama beta-alanina. E o que tem de diferente do aminoácido tipo beta? O que tem que ele não faz parte das proteínas. Portanto, se você comer, não é qualquer carne, por exemplo, que vai ter aminoácido beta-alanina. Então, como que ele aparece, né, para a gente? Ele aparece formando pequenos peptídeos, né? Os mais comuns são os dipeptídeos, que a gente chama de carnosina e de anserina. Esses sim estão nas carnes. Então, a função da betalanina é compor esses dois dipeptídeos que a gente chama de carnosina e anserina. No músculo humano, a gente produz muito mais carnosina do que anserina. Até pouco tempo atrás, a gente achava que não existia anserina no músculo humano, mas aí o ano passado teve um trabalho que mostrou que existe sim anserina no músculo humano, embora em quantidades muito menores do que a carnosina. E a carnosina tem diversas funções, mas dentro do músculo esquelético, a principal função dela, até o que a gente sabe até hoje, é fazer tamponamento de ácidos, tal qual o bicarbonato faz. A grande diferença entre o bicarbonato e a carnosina é que o bicarbonato faz o tamponamento fora da célula, né, ele é um tampão sanguíneo, ao passo que a carnosina faz o tamponamento dentro da célula. Então, ele é um tampão intracelular. Certo. E, por exemplo, os resultados que os artigos vêm mostrando, eles, de fato, a beta-alanina, ela tem alguma função para melhorar desempenho? Ou e qual tipo de desempenho? Qual que é a dose recomendada, se tiver, e se tem algum efeito diverso também. Tá. Tem sim bastante evidência do efeito ergogênico da beta-alanina. É importante a gente fazer uma ressalva aqui, né? Quando a gente fala que algum suplemento tem efeito ergogênico, pensem assim, gente, não existe um suplemento que consegue melhorar qualquer tipo de exercício em qualquer circunstância. Então, se eu estou falando de, igual eu falei aqui do bicarbonato, a beta-alanina e a carnosina vão ser bem parecidos. Você vai ter efeito ergogênico de um tampão quando você tem um exercício que é limitado pela acidose. Quando a acidose daquele exercício é tão intensa a ponto de atrapalhar o exercício, nesse caso, aí você tem efeito ergogênico. Você tem pelo menos oportunidade para que um tampão exerça o seu efeito ergogênico. Então, o que eu falar aqui para a beta-alanina também vale para o bicarbonato de sódio. São exercícios de alta intensidade, curta duração, ou são exercícios de alta intensidade intermitentes. Nesse sim, você tem bastante solicitação de via glicolítica, você tem um acúmulo bastante alto de lactato e você tem acidose. E aí existe
a possibilidade de você ter um benefício pelo uso de um tampão. O que mais você Certo. perguntado, Henrique? Se existe algum efeito adverso. Existe. É um efeito bem mais tranquilo do que o bicarbonato, né? O bicarbonato tem um efeito adverso, acho que até esqueci de falar, né? Bastante intenso de causar um desconforto gástrico e também desconforto intestinal. É frequente pessoas que tomam bicarbonato e têm diarreia, e para mim esse é um efeito bastante importante quando você pensa num atleta que vai competir. Então isso tem que ser pesado. A betalanina tem a grande vantagem de ter efeitos adversos muito mais leves, digamos assim, do que o bicarbonato de sódio. A dose é muito menor, e o principal efeito que a gente tem da betalanina é a parestesia, e é aquela sensação esquisita de coceira, parece que estão colocando agulha na tua pele, é um negócio meio estranho, assim, meio difícil de descrever. Mas algo semelhante a você dormir em cima do braço e teu braço formigar. A diferença é que Certo. quando o braço formiga, você sente isso no músculo inteiro, e quando você toma betalanina em doses muito altas, você sente isso só na pele. É um efeito que ele é transitório, porque ele está ligado ao pico de betalanina no plasma, no sangue. Então, se você tomar uma dose muito alta e você exceder um certo valor, você começa a sentir esses efeitos, mas a partir do momento que o seu organismo limpa isso do seu plasma, você deixa de sentir. Por isso que ele é transitório. E também ele é considerado um efeito inofensivo, né? Não te causa nenhum mal, é só uma sensação que alguns acham desconfortável. E o desconforto também está associado com a dose que você toma. Então, se você tomar uma dose muito alta, os efeitos vão ser muito intensos e o desconforto pode ser grande. Se você toma uma dose baixa, ou você não sente nada, ou você sente um efeito bastante discreto que incomoda muito pouco ou nem incomoda. Certo. Já que você falou então, né, já que a gente pode concluir, né, que a beta-alanina, de fato, ela tem um efeito ergogênico, né, positivo, o quanto tempo que a gente deve tomar ela para de fato ela gerar? Qual que seria a janela ergogênica aí? Utilizar o termo que você falou, qual que seria a janela ergogênica da beta-alanina? A beta-alanina, diferente do bicarbonato, ela não é de uso agudo. Então, o bicarbonato, você toma e dali a 1, 2 horas você tem um efeito e faz o exercício. A beta-alanina é o oposto. Ela é de uso crônico e demora aí pelo menos 3, 4 semanas de uso contínuo, todos os dias, para que você tenha um aumento de carnosina no seu músculo que seja grande o suficiente para se traduzir em melhora de desempenho. Então, eu diria aí, se você está pretendendo tomar beta-alanina, não espere algum efeito observável antes de 4 semanas. Então, eu diria que 4 semanas seria o tempo mínimo de suplementação diária de betalanina para você começar a ter algum efeito que você observa. Bom, é bem interessante o que você falou, então, que ela tem um efeito aí que você tem que fazer como se fosse uma sobrecarga, né? 4 Isso, semanas. isso. Mas mesmo assim, existem alguns estudos com suplementação de betalanina que encontraram resultados positivos sobre o desempenho, só que eles utilizaram ela de forma aguda. Como é que você pode explicar isso para gente? Efeito placebo, né? Porque, É o que muita gente, né? É o que mais acontece, né? do ponto de Você... vista fisiológico, não tem nenhuma hipótese, não tem nenhuma plausibilidade a beta-alanina ter efeito agudo. A não ser que tenha algo assim que a gente não faz a menor ideia que aconteça, mas pelo que a gente sabe até hoje, não tem nada que indique que a beta-alanina ela vai ter efeito agudo. A Isso. única coisa que dá plausibilidade é assim, bom, se a beta-alanina tem um efeito psicotrópico, né, a pessoa toma e sente alguma coisa, a pessoa acredita que aquilo pode melhorar o desempenho, então ela está sugestionada, ela tem todos os elementos que ela precisa ter para que o efeito placebo se manifeste. Certo. Então, é um recado que é importante a gente passar para as pessoas que estão assistindo a live, é que mesmo quando vocês lerem um artigo, vocês têm que entender da fisiologia, tá? Da fisiologia básica ou da bioquímica ou da biologia molecular, porque tem coisas que a gente pode pensar em plausibilidade, né? Igual como o professor Guilherme Artioli falou,
mas também a gente tem que focar no delineamento do estudo. Então, provavelmente, como ele falou, que pode ter sido um efeito aí placebo, e esse efeito placebo aconteceu justamente por um mau delineamento do estudo. Às vezes, ele não fez um grupo controle adequado, às vezes ele não fez um cruzamento de grupos, às vezes ele não cegou os voluntários, às vezes ele não cegou, né, os avaliadores, às vezes é um estudo que foi encomendado por alguma empresa, então também tem que se observar a parte de conflitos de interesse, né? E aí, Então, tem que... para esses suplementos que têm efeito psicotrópico, você tem uma outra dificuldade, né? É o caso da cafeína também. A cafeína tem esse problema meio que crônico na literatura. É Sim, difícil, às vezes, você fazer um placebo verdadeiro, você fazer um estudo que seja de fato duplo cego, quando o suplemento que você usa gera um efeito que a pessoa percebe e o placebo não gera. Então, por mais que eu faça todo o vendamento perfeito do meu estudo, se eu dou uma dose muito alta de betalanina e o sujeito sente parestesia, ele ele já... sabe que ele está tomando. Ele já está sugestionado. Sim, E ele relatando para o pesquisador que ele está sentindo parestesia, o pesquisador também já sabe que ele está tomando. Então acabou aí o vendamento. Por mais que o estudo seja vendado, né, duplo cego, às vezes esses detalhes passam despercebidos, mas é difícil você fazer um vendamento adequado para esse tipo de estudo. sim. O que a gente tem que pensar o cegamento é um dos critérios, né, do delineamento. Aí a gente pode pensar em outros critérios que está dentro do artigo científico. E aí, vou Bom, até para sair um pouco do assunto, mas para fazer um alerta para o pessoal, os estudos com reidratação também têm esse problema grave, né? Décadas de literatura tem essa falha grave de não conseguir controlar efeito placebo, porque você testar efeito de você se hidratar ou não, quando numa condição você dá água para o sujeito ou um repositor de eletrólitos, e na outra condição você não dá esse líquido, isso tem o efeito placebo disso, né? Como é que você vai sim, atribuir isso só ao consumo de água, ao consumo daquela bebida, né? também. Bom, falar um pouquinho, né, aproveitar e falar um pouquinho sobre o pré-treino, né? Dentro desse contexto aí que você acabou de falar da betalanina, o que você acha aí? A maioria dos suplementos, né, que são considerados pré-treinos, eles contêm doses acima aí de 2 gramas de betalanina, né? Sabendo que, né, a gente toma o pré-treino para melhorar o desempenho durante o treino, e o que você acabou de falar, né? A betalanina não é aguda, né? Qual que é a sua opinião aí, como estratégia da indústria, para vender mais o pré-treino e a pessoa achar que funciona? Por que que eles colocam essa betalanina? A impressão que eu tenho, Ricardo, é que a indústria quer que o pré-treino seja algo que a pessoa sinta que está fazendo efeito. Então parece que para a indústria, o pré-treino dela tem que ser algo que o sujeito toma, vai treinar e fala, pô, agora bateu. Então eles investem nessas substâncias que têm um efeito, digamos, psicotrópico. Então eles colocam altas doses de cafeína, o que não está errado, né? Não dá para você dizer que a cafeína não seja um bom pré-treino. Eles botam altas doses de betalanina. Não faz nenhum sentido a pessoa tomar betalanina como um pré-treino, não faz a menor sentido. Eles também às vezes colocam creatina, e a creatina está lá, não sei se para fazer algum efeito em longo prazo, né? Creatina Sim, em 5 dias já começa a fazer efeito, então não custa nada colocar, hoje em dia é barata a creatina. Mas o que eles querem parece é que a pessoa tome o pré-treino, fique ligadão da cafeína, comece a sentir a parestesia da betalanina e fala, porra, agora eu tô bom para treinar. é mais ou Porque menos isso. parece que a ideia é essa, né? E assim, tiveram alguns produtos aí que hoje em dia acho que já não tem mais tanto assim, que a indústria começou a levar isso para um lado perigoso, com a adição de drogas aí, fármacos realmente psicotrópicos que chegaram a levar alguns óbitos, né? Lembra daquele, como é que chama? DMMA, não era isso? Sim, DMMA e alguns similares. Então, parece que se você levar isso para o extremo, você começa a chegar num lado mais perigoso aí dos pré-treinos.
Mas assim, se você, com base nisso que a gente está conversando aqui, Ricardo, eu acho que é fácil a gente perceber que não faz sentido a pessoa investir num pré-treino. Porque a única substância que faz algum sentido estar lá com um pré-treino é a cafeína. Ah, e o carboidrato? Tem pré-treino que tem carboidrato. Beleza, pode ser que o carboidrato tenha algum efeito, mas na musculação, para uma pessoa que já está minimamente bem alimentada ao longo do dia, é muito pouco provável que carboidrato seja um limitante para o desempenho. Se você colocar mais ali, muito provavelmente não vai ter nenhum benefício extra. Então, o que daria benefício do fato seria a cafeína. Então, por que que você não toma cafeína isolada ou você não toma um café? Por que que você não, em vez de investir num pré-treino, você tem um controle melhor do que você está ingerindo? Sim, e é bem mais barato ainda, né? Exato, exato. Guilherme, vamos agora, eu vou agora ativar os comentários para o pessoal fazer perguntas aí. Só um Vamos minutinho. lá. Pessoal, acabei de ativar os comentários, então quem quiser já pode fazer uma pergunta sobre o tema da live, tá? Que é sobre suplementos e tentar fazer perguntas direcionadas sobre termogênico, sobre o bicarbonato de sódio e a beta-alanina e os pré-treinos. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Enquanto ninguém faz pergunta, uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar aqui, Guilherme, quais seriam os cuidados aí que a gente deve ter na hora da gente ler, né, interpretar um artigo científico especificamente aí sobre suplementação, né? Você já deu a dica aí, que é verificar, né, se tem um grupo controle. Mas o que você poderia falar aí, você como é revisor, né, de várias revistas, na hora que você faz a sua leitura de análise, aí, o que você geralmente já busca aí? Quais são os erros mais comuns? Acho que você tem que procurar aqueles elementos de uma pesquisa feita com cuidado, né? Então, para suplemento, se é duplo cego, se teve algum tipo de randomização, se teve algum tipo de, como é que foi feito o vendamento, como que eles garantem que os sujeitos realmente tomaram o suplemento, qual foi a aderência à suplementação. Sempre olha ali na parte de agradecimentos se tem conflito de interesse. Tomar cuidado com estudos que usam produtos ao invés de substâncias. Então, quando você está testando um produto de uma empresa específica, esses estudos tendem a ter uma qualidade muito ruim. E também tomar cuidado com artigos que mostram resultados bons demais para ser verdade. Uma regra Sim, geral do suplemento é que ele tem um efeito pequeno, um efeito marginal. Se você pegar um artigo que o sujeito dobra a força dele em 15 dias, eu já vi estudo assim. Gente, o que que dobra a força em 15 dias? Nem esteroide não faz isso. Então, para a gente também ser cauteloso com a interpretação dos próprios dados que estão sendo apresentados ali, né? teve uma pergunta aqui, Guilherme, que eu vi, é bem da sua área aí. Atleta de jiu-jitsu pode se beneficiar com o uso de beta-alanina? Provavelmente sim. Acho que existe uma boa possibilidade de melhora de desempenho, de retardo de fadiga em lutas com as mesmas características do jiu-jitsu. Acho que sim. É o Túlio Maia. Respondido aí, Túlio. É, Rodrigo Fernandes, personal Rodrigo Fernandes. Sobre efeitos hepatotóxicos em relação à cafeína. Tem alguma evidência aí? Efeito de toxicidade hepática? Até onde eu sei, nas doses que a gente mencionou aqui, não. Eu acho que dose tóxica são doses maiores dessas que a gente mencionou aqui. Maria Lima. Qual o melhor protocolo de suplementação da beta-alanina? Melhor protocolo? É difícil falar um melhor protocolo, né? O que a gente usa no nosso laboratório, o que a gente mais usa, mas isso também por uma questão de tentar acelerar, né? Tentar deixar nossos estudos o mais rápido possível e facilita isso para a gente. A gente usa 6,4 gramas por dia e a gente divide esses 6,4 gramas diários em 4 doses de 1,6 gramas. Só que a gente faz isso com aquele tablete que a gente recebe lá da empresa, que eles
dão gratuitamente para a gente, né? Da Danai, que são tabletes de liberação lenta que reduzem o pico de beta-alanina e reduzem os efeitos colaterais, principalmente a parestesia. Para quem não tem acesso a isso, porque realmente é mais caro, você pode usar a dose aí de 1 grama, 0,8 gramas, 800 miligramas. Também toma 3, 4, 5 vezes ao dia, que depois ali de 4, 5, 6 semanas você já vai ter efeito também. Tá. Pergunta aqui da Paloma Barros. Ela ficou até brava com a gente, que a gente só direcionou para musculação. Mas vamos lá, está perguntando o uso do bicarbonato para esportes de endurance e para os treinos intervalados. Para treino, como eu já falei, eu não recomendo. E bicarbonato para esportes de endurance, a não ser que seja, como eu falei, no caso do ciclismo, que você tem períodos em que você aumenta a intensidade, seja porque tem um aclive, porque você está fazendo um sprint. Mas se for o endurance clássico, de intensidade moderada, mais baixa, não vejo razão para usar bicarbonato de sódio. Eu vou ter que ligar aqui no carregador. Dá só um minutinho. Sem problema. Então, pessoal, ouviu aí o professor Guilherme, né? Para treino, não use bicarbonato de sódio. Então, deixa o bicarbonato de sódio da vovó em casa, não vai usar, não. Mais Só vou tremer um perguntas aí, pouco aqui que pessoal? eu tive que conectar no carregador, tá? Tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida? Tem uma pergunta grande aqui de quem que é. Ah, Paloma, tá, já foi. É, a Paloma, a gente respondeu. A creatina é um bom suplemento? Da Lady Silva. Depende do que você quer, né? Não existe suplemento bom para tudo. A creatina ela é boa para aumentar força muscular e se você aproveitar esse aumento de força para treinar melhor, você também pode ter aumento de massa muscular. Legal. Pessoal, Guilherme, tem uma notícia triste para dar para os nossos ouvintes aí. A nossa live Acabou? terminou. Acabou já. Falta 2 minutos que o Instagram vai deletar a gente aqui. Deu 1 hora, ele deleta a Ah, gente. não É. sabia disso. Então, Guilherme, primeiro, por último, agora eu quero agradecer mais uma vez, tá? A sua presença, o seu tempo. Eu sei que o seu tempo é precioso, principalmente aí por disponibilizar o seu conhecimento comigo e com as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Agradeço muito a oportunidade, tá? E sempre aprendendo com você. Do mesmo jeito que eu aprendi muito com você lá na minha banca de doutorado, quando você foi lá um dos membros, foi fantástico, suas perguntas, gostei muito. Até hoje eu lembro como se fosse hoje, sempre conto para meus amigos, quando eu vou falar sobre como é que foi minha defesa, eu lembro de você, foi muito legal. E fico muito feliz. Hoje a gente bateu um papo nessa hora da noite. Agradeço aí seu tempo. Pode falar aí, Souza. Não, eu que Tem. agradeço. Obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer e estou à disposição aí sempre que você quiser. Só me avisa que eu venho aí. Tá. Então, pessoal, quem não segue, professor Guilherme, depois clica aí, vai lá, Guilherme Artioli, vale a pena seguir, ele também faz sempre post aí na área de suplementação, treinamento, vale a pena aí também conhecer um pouquinho do Instagram dele.